Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. Você gostaria de estar mais perto de Cristo? Gostaria de sentir a presença de Jesus diariamente em sua vida? Gostaria também de saber quais são as maneiras que nos levam para mais perto do Senhor? Hoje iremos falar de como se aproximar de Cristo e sentir diariamente a sua presença na vida. O título da palestra é Mais Perto de Cristo. O antigo Israel era marcado por horas de crise. Ímpios monarcas influenciavam de maneira maligna o povo escolhido por Deus. E numa hora de crise, Deus deu uma mensagem destinada a animar os seus verdadeiros filhos e ordenou ao profeta: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque 2:2. A palavra de Deus devia ser clara. O ensino do céu, isto é, tudo o que se relaciona com a salvação, é vital para nós e deve ser bem compreendido. O primeiro passo para se aproximar de Cristo é: o homem deve reconhecer que é pecador, deve sentir sua culpa. Para isto, o homem deve saber o que é pecado. No princípio, quando Deus colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden, disse-lhes que não comessem do fruto de certa árvore, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Tendo eles desobedecido, sentiram logo a sua culpa, viram que eram pecadores. Ao o Senhor se manifestar na viração do dia, esconderam-se dele. A consciência os condenava. Eles haviam feito o que Deus proibira. As Escrituras definem o pecado como transgressão da lei, 1 João 3:4. Na verdade, a lei de Deus serve ao propósito de mostrar o pecado. Romanos 3:20 diz: pela lei vem o conhecimento pleno do pecado. Para termos consciência do pecado, é necessário também que o Espírito Santo nos ilumine a mente. Uma das obras do Espírito Santo é convencer do pecado. Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. João 16:8. O segundo passo para se aproximar de Cristo é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento consiste em sentir tristeza pelo pecado. O homem que furtando se entristece porque o ato foi descoberto, não está verdadeiramente arrependido. O arrependimento que Deus quer consiste em sentir tristeza pelo mal feito, tristeza por haver agido contrariamente aos princípios do governo divino, tristeza por haver ofendido a Deus. E o genuíno arrependimento envolve um sincero desejo de não mais voltar a pecar. Não há salvação sem arrependimento. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, verso 3. O terceiro passo para se aproximar de Cristo é através da confissão. A confissão ocorre quando alguém se arrepende e se entristece pelo mal praticado a ponto de ser levado a confessá-lo. Não há genuíno arrependimento se não há disposição de confessar o pecado. É verdade que a confissão não é coisa fácil, porque ela é contrária ao coração natural. É necessário ter coragem moral para admitirmos que erramos. É necessário humildade para confessar o mal feito, para confessar que pecamos. A Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9. Se não confessarmos, não devemos esperar o perdão. A confissão deve ser específica. Não é bastante dizer: Senhor, perdoa meus pecados, num sentido geral. Todos os pecados e faltas
devem ser confessados a Deus. Devemos confessar ao Senhor também nossas faltas contra o próximo. Quando ofendemos ou lesamos alguém, ofendemos também a Deus. Em Mateus 25:40 está escrito: em verdade te digo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Na verdade, o pecado contra o próximo não deve ser confessado só a Deus. Toda ofensa feita ao nosso semelhante, a este também deve ser confessada. E a Bíblia recomenda isto. Em Tiago 5,16 está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. O quarto passo para se aproximar de Cristo é a restituição. Há pessoas que se dispõem a confessar o mal feito ao próximo, mas não fazem restituição. Deus, porém, requer que, quanto esteja em nós, reparemos o mal feito. Reparar o mal, o dano feito, é indicação de um coração transformado. Na Bíblia lemos o que Deus diz: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter de seu pecado e fizer juízo, justiça, e restituir o penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Ezequiel 33:14 e 15. E é isto realmente que satisfaz a Deus. O quinto passo para se aproximar de Cristo é a fé em Deus. Ter fé é sentir que Deus perdoou, depois do arrependimento, da confissão e da restituição. Muitos ainda duvidam do perdão de Deus. A Bíblia nos diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3:20. Devemos crer no perdão divino. Quando preenchemos as condições, Deus nos perdoa. A Bíblia diz outra vez: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O sexto passo para se aproximar e chegar mais perto de Cristo é através do batismo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. O batismo é uma confissão pública de que demos as costas para o mundo e nos consagramos a Deus e nos unimos a Jesus. Quando nos aproximamos de Cristo, o resultado é uma vida de comunhão. Se a salvação dada por Cristo consistisse apenas no perdão dos pecados, ela seria incompleta. Continuaríamos sendo os mesmos escravos do pecado, mentirosos, adúlteros, idólatras, homicidas, ladrões. Mas não é assim. A salvação vai além do perdão. Ela muda o coração do homem. O homem se torna amigo de Deus. E Deus imprime no coração a sua santa lei, e o homem para de pecar. Tudo isso é pela graça de Cristo, é pela presença de Cristo na nossa vida. Quando Jesus perdoou a mulher pecadora, ele disse: vai e não peques mais. Este é o ponto. A salvação envolve a abstinência do pecado. A salvação leva à obediência. Se devemos parar de pecar ao nos ligarmos com Cristo pela fé, podemos contar com a ajuda do céu para isso. A promessa de Deus é: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Prezado amigo ouvinte, se você estiver mais perto de Cristo, você terá a paz. Sei de um lugar de amor, longe de toda dor, aonde vou a paz buscar.
coração a Deus entrego meu pesar. Bem cedo de manhã ou ao cair do sol eu deixo lá o meu temor e deste bom lugar eu saio pra enfrentar a vida. Obrigado, Arautos do Rei. É maravilhoso saber que Deus está conosco e sempre nos conduz em paz. É o desejo do seu coração estar mais perto de Cristo? Se é este o seu desejo, ore comigo agora. Querido Pai, obrigado pelas promessas da Tua Palavra. Que cada um de nós possa estar sempre mais perto de Cristo Jesus. E que um dia estejamos todos no Teu lar, o lar eterno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.